Fala pessoal, Rafael aqui do Síndico Lab e a gente está aí na segunda temporada do Futuro do Mercado Condominial. É um podcast que a gente desenvolveu junto com a Eletromídia, porque a Eletromídia tem tudo a ver com o futuro do mercado condominial, né, Paulo? Isso aí. Tô aqui com o Paulo Pinheiro da Proa Condominial. Isso, Proa Condominial. E a Proa é uma das mais experientes empresas de São Paulo. Quantos anos de atuação, Paulo? Rafa, já estamos indo para 14 anos de atuação. Bastante tempo, né? E eu tô indo para 14, né? A Pro é mais novinha. É a necessidade. A fase do crescimento do síndico profissional. Acompanhei muito também o Paulo Pinheiro, já deu aula aí nos primórdios do mercado, foi um dos primeiros síndicos profissionais de São Paulo. É um cara que tem muito condomínio, não deixa mais eu falar a quantidade de condomínios que ele tem, mas garanto que é bastante. Já tivemos problemas com isso. Então o Paulo aí é um dos síndicos mais experientes que eu conheço, né, Paulo? A gente pode, por quantidade, a gente não conta. Não conta, Onde está, agora a gente vai iniciar a operação no Paraná, mas já estamos em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Eu tenho muito orgulho do Paulo, porque o Paulo é um síndico que tem uma quantidade muito grande de experiência e condomínios, tem uma vasta experiência no mercado, sempre se manteve aí, na medida do possível, fora do radar, e eu sempre empurrando ele para dentro do radar, porque o Paulo ele tem muito a agregar, ele tem muita experiência, e hoje sentado aqui com ele, e não estou falando isso que ele está aqui não, mas eu aprendo muito com o Paulo. Não que eu precise mais, porque eu já não atuo mais como síndico profissional, né? Mas o Paulo tem uma experiência assim bizarra. Eu tava falando sobre o caso do que fazer quando tem cobra no condomínio. Pô, peraí. Quem viveu isso? Eu nunca, né? Então. Cobra chifre, né, Rafa? Então, cara, história é o que mais tem. É verdade, é verdade. Então, a gente ouve as histórias dos colegas e fala, poxa, isso aí eu já vi. Né? Muitos anos. Você acha que você já viu de tudo no condomínio? É verdade. Esquece. É verdade. Então, a ponto de ver um chifre cair no garden de um outro morador, um chifre mesmo. Literalmente um chifre, né? Não era uma pessoa, né? Era um chifre. Só que caiu o chifre, a pessoa. Bom, menos mal, né? Ele resolveu cortar pela raiz. Alguém descobriu se foi chifre. É verdade. Então eu e o Paulo, a gente tem muitos projetos aí que a gente vem tentando desenvolver, mas a gente não tem muita maturidade para fazer um programa tão técnico e sério assim, né? Acho que é devido à amizade, devido ao conhecimento, a toda essa energia aí que a gente divide, né, Paulão? É isso, não dá para fazer algo muito sério, né? Não. É impossível. Dá para fazer um programa excelente só de ouvir as conversas que a gente tem sobre o dia a dia. E sobre o que a gente acha, né, do mercado. O que a gente acha. O pior é o que a gente acha. Mas a censura aí vai ser muito grande, a gente não pode, porque a gente acaba com as nossas carreiras, né? E vamos arrumar muita briga. Então, é por isso da maturidade. Nós precisamos de alguém para dirigir isso e falar, tá aqui não. Exato, a gente precisa de chefe, né, hoje. De alguém para guiar. Bom, gente, então a gente vai retomar aí nosso podcast, né, e falar um pouquinho sobre o futuro do mercado condominial, passar muito sobre comunicação, que eu acho que a gente está na casa da comunicação, que é a Eletromídia, e a gente sabe que essa é a maior deficiência que a gente tem. A gente entende bastante de condomínio, mas a gente ainda não desvendou 100% a comunicação. Então, Paulo, a primeira pergunta que a gente tem é para você. Qual que é a sua visão do mercado condominial de uma forma geral? O que você enxerga hoje? Bom, hoje o mercado condominial, ele está se transformando num mercado cada vez mais acessível a novos síndicos, mas de uma forma ao mesmo tempo fechada, porque não aceita mais amadorismo, não tem aceitado mais os síndicos de curso de 4 horas, né, na internet. Então as pessoas têm exigido mais os síndicos, exigido mais qualificação, formação, né, e é onde a gente bate muito em cima de levar os síndicos a se qualificarem para o mercado. Eu acho que também falta qualificação, eu acho que falta também as opções de qualificação, eu acho que falta aí também os síndicos mais tradicionais, com mais experiência, como você e muitos outros, também parar um pouco do tempo. Eu sei que é difícil, né? Tempo hoje é uma coisa muito, muito complexa, né, da gente ter no nosso dia, mas para poder também educar essa galera que está vindo, a galera que está aí, nós mesmos, né? A gente estava falando agora um pouquinho sobre experiência. Você me falou uma coisa sobre uma tela que impede a entrada de cobra no condomínio que eu nunca tive contato. Então, você imagina, hoje eu parei de trabalhar como síndico comercial, como eu chamo, né? Não chamo de síndico profissional. E eu aprendi uma coisa que poderia ter feito a diferença lá atrás, para algumas situações que eu tive que eu não pude fazer nada, porque eu não sabia. No meu caso, Rafa, para ser mais exato, a gente acaba aprendendo com o dia a dia. Exato. Então, lá atrás, há 14 anos atrás,
Eu venho acumulando uma bagagem desse tempo. Então, essa questão da cobra que a gente tá falando, eu tive que pensar numa solução para esse mesmo problema há 8 anos atrás. E aí hoje, nos dias de hoje, você encontra o mesmo problema num condomínio diferente e você... É o que a gente estava falando sobre experiência. Se eu tivesse que passar isso, né, porque hoje eu tenho uma equipe trabalhando comigo, se eu tivesse que passar isso para alguém da minha equipe, eles não saberiam o que responder. Exato. É uma situação que eu consegui resolver em 5 minutos. Deu uma resposta, ótimo, vou correr atrás e resolver. Eu acho que é exatamente isso, viu, Paulo? A dificuldade que a gente tem hoje é de conseguir entender como que a gente vai fazer aí o resultado da nossa gestão, porque o condomínio ele é multi-conhecimento, né? Não é só um tipo de conhecimento. Você tem que ser bom em quase tudo. Eu costumo dizer que você tem que ser multidisciplinar. Muito. Então, se você parar para pensar hoje, quem são os síndicos? Porque, bom, ninguém foi fazer graduação para síndico, né? Então, se você for parar para pensar hoje, quem são os síndicos, qual é a profissão dessas pessoas? A gente falou sobre a qualificação dos síndicos atualmente, a grande maioria deles, eles têm uma outra formação. Então, Sim. não é um cara que, enfim, não tem um grau de instrução, né, um grau de estudo elevado. Então, são engenheiros, são advogados, ou bacharel em direito, arquitetos, administradores de empresas. Então, a gente costuma dizer que a gente precisa ter um pouco de tudo. Eu tenho formação em direito, mas eu tenho que entender um pouco de comunicação, um pouco de arquitetura, engenharia, financeiro. Então, tudo isso a gente tem que caminhar por por todo esse mundo, né, por todo esse conhecimento. E se você não domina o conhecimento, você tem que ter pelo menos uma base, né, porque é um dos grandes gatilhos, né, que a gente deixa, que eu sempre falo para os síndicos profissionais, é sobre você se qualificar. Eu insisto nisso. Olha, eu não sei nada sobre números. Ótimo, não vou fazer um curso de administração de empresas, mas eu vou procurar alguém que me ensine, né? Então, um pouco sobre prestação de contas, sobre essa questão, sobre a vivência de condomínio. Como fazer uma previsão orçamentária assertiva. Que na nossa época entender. A gente aprendeu na raça. Né? A gente aprendeu que não era só por os 10% na previsão orçamentária. Não. Você tinha que ver o que era IPCA, IGPM, você tinha que ver o que era dissídio da categoria, o que ia aumentar no mercado de peças, no mercado até mesmo de insumos elétricos, né? Que na manutenção você tem muito essa evolução de valores. Então você tem que saber projetar cada um dos ambientes, né, cara? Cada um dos departamentos, eu acho. A gente tem que ensinar também, né? Então hoje... para gerir condomínios, além da equipe interna nossa, eu considero todos os funcionários de condomínios parte da minha equipe. Então, por exemplo, eu vou para um condomínio, eu tenho que ensinar a pessoa a ter um controle de garantia. Exatamente. Não jogar dinheiro fora, né? A ter o controle. Agora, para essa questão aí do bônus por assiduidade, aí nós criamos um novo controle. Então, vamos controlar o quadro fixo das terceirizadas e ver quando aquela pessoa falta, porque senão vai virar somente mais um aluno. E você vê que tudo volta para comunicação, né? Você pode deter o conhecimento, mas você tem que comunicar aos moradores. Eu vou dar 2 exemplos aqui difíceis, né? Um desses foi a assiduidade que você citou. O morador não entendeu o aumento e a gente tem que explicar. Como fazer isso? E aí que eu sempre enalteço o nosso parceiro Eletromídia, por quê? Não porque eu estou na casa da Eletromídia, mas a Eletromídia, ela é um parceiro estratégico do condomínio, do síndico, do gestor, da administradora, porque é o único equipamento que consegue chamar a atenção de todos os moradores em algum momento da passagem no condomínio. Não é possível a pessoa não pegar um elevador, a não ser que mora no primeiro andar, né? É o único equipamento em que você consegue pegar um morador parado. Exato. Que ele tem ali alguns segundos sem fazer nada e ele vai encontrar dentro desse minuto parado alguma informação. Que pode ser muito importante pra gente. Você tem informação de fora e informação de dentro. Exatamente. Então, essa questão do dissídio coletivo. Então, era uma informação que eu tinha que preparar a cabeça dos moradores, eu precisava informar. Então, a Eletromídia para mim, sempre é uma forma da gente acostumar o morador com informação. Divisor de águas. Divisor de águas. Então, olha, tem esse reajuste, mais esse bônus.
foi decidido e etc. A gente coloca ele numa informação simples, compacta, e o morador, a gente sabe que ele se interessa, que ele começa a perguntar, poxa, mas vocês viram isso? Esse dissídio, esse valor que veio? É verdade. No condomínio? A gente adianta um pouco a discussão, e quando a gente vai numa assembleia, igual aconteceu sábado passado, os moradores estão mais calmos. É verdade. Você fala em reajuste. Já entenderam. Eu até arrisco a dizer que os elevadores deviam quebrar mais, para eles ficarem mais tempo olhando a tela. Só que aí entra outro parceiro nosso, que é a Atlas, que não deixa, né, eles quebrarem. Então, na hora do jabá. Mas o que eu falo é o seguinte: a evolução que a Eletromídia trouxe pra gente, gestores, é inigualável. E aí a gente entra, por exemplo, NR1. Você viu a mudança da NR01? Agora a gente tem que cuidar da saúde mental dos funcionários. Que eu acho que a gente já deveria ter feito isso faz tempo, mas hoje é uma obrigação por uma NR. É uma normativa. E olha só que mudança que a gente vai ter no mercado agora. Porque essa NR vai fazer com que a gente tenha que cuidar da saúde mental dos nossos colaboradores e nós. E para isso a gente vai ter que cuidar da saúde mental dos moradores. E para isso a gente vai ter que deixar eles muito bem informados. Muito bem informados. O gargalo hoje em dia é a comunicação. Nós já tivemos essa conversa, é a comunicação. A comunicação hoje, não só para os síndicos novos, para os síndicos antigos, para os síndicos moradores. O grande gargalo de tudo é a comunicação. É como comunicar mais de forma eficiente. A eficiência, né, Paulo? A gente abre grupos de WhatsApp de informativos, a gente manda por e-mail, a gente coloca nas telas, a gente manda carta, a gente manda telegrama, telex, sinal de fumaça, bip, telégrafo, e nada disso adianta do jeito que a gente gostaria, né? E no final o cara ainda fala pra você, eu não tava sabendo. Ele nunca tá sabendo, né? Aí eu acredito muito, Paulo, nas novas mídias. Eu sempre tentei passar por vídeo tudo que eu queria. Vídeos com menos de 1 minuto, que senão ninguém assiste. Eu tô quase indo pro TikTok falar com os moradores, porque é lá que eles estão, em Kuai. É uma boa. É uma boa? É uma boa, porque hoje a gente viu, é onde as pessoas têm passado mais tempo, né? É a dopamina. Ele, procrastinando, né? A pessoa se ela deixa de fazer alguma coisa, mas ela dá ali na mídia. Mas então, você às sabe vezes é mais fácil ver a cara, o síndico tá aqui, o que ele tá falando? Às vezes não é nem procrastinar. A gente tem um livro que eu li, que foi indicado por uma amiga minha, chama Nação Dopamina. Antigamente a gente via filmes de ação, né? Ou qualquer filme. E a gente adorava aqueles filmes. Por quê? Porque ele injetava um pouco de dopamina no meio do filme. Não era sempre. Só que aí o Facebook, o Instagram, todas as redes sociais, acho que começou até com Orkut, se eu tô, salvo engano, acho que não. Veio aqueles vídeos, o vídeo de rolagem infinita de 1 minuto. Então a mídia tem 1 minuto para encantar a gente. E o que ela faz? Apelativa. Ela entra com uma chamada, ela entra com uma abertura ou um achado caindo em cima do carro. Você fala, vai cortar o carro, não corta, e vem uma pessoa falando. Então a gente tá vivendo muito isso. A gente tá vivendo um momento dopamina nas nossas mídias. Sim, as pessoas têm, elas têm, vamos ver, vício em dopamina. E vive mais sem. E o TikTok, o Kuai, o próprio Reels do Instagram entrega isso. Justo. Então, e também, olha só que coincidência. É a proposta da Eletromídia. Passar uma informação concisa, rápida. Talvez a gente não esteja explorando essa dopamina com os moradores. E talvez seja essa uma das ferramentas que talvez a gente tenha que ser mais influencer, ator, do que realmente gestor, para poder chamar a atenção daquilo que é importante para o morador, né? E a gente percebe esse interesse também da Eletromídia, conheço o espaço, etc. E estão sempre perguntando, olha, o que dá para melhorar? Exatamente. Sempre pensando numa forma de melhorar a comunicação, melhorar a forma que a gente impacta os moradores. E para isso a gente tem que treinar o síndico para poder passar para o morador, né? Justamente. E esse é o grande desafio. Paulo, a gente... incrivelmente eu não precisei fazer as perguntas, a gente discorreu sobre todo o tema. Então, para também, eu não consumo podcast de 1 hora, 2 horas, eu chamo isso de audiobook. Então ninguém quer consumir um conteúdo de 1 hora, 1 hora e meia. Eu acho que nos tempos atuais a gente não tem nem esse tempo, né?
Quando a gente tem esse tempo livre, a gente vai pro TikTok. Então eu vou fazer a pergunta aí, que eu acho que é o nome do programa, é o nome do podcast, eu acho que é uma baita dúvida, saca? Do mercado condominial, porque a gente tem o síndico morador, a gente tem aí a sindicatura profissional, que hoje é um mercado que está em extrema evolução, mas ainda com pouca maturidade para consolidar mesmo essa nova profissão, essa carreira, esse mercado, esse nicho, né? Então eu vou fazer a pergunta para você, cara, eu queria que você abrisse seu coração aí pra gente, né? Vamos pôr até uns tambores lá, né, Arthur? Arthur Filmes, @Arthur Filmes. Eu queria saber, cara, é assim, sem pretensão de querer influenciar ou de achar que a nossa opinião tá certa, mas eu acho que é realmente isso. Se você que tem tanta experiência, viveu o passado, hoje você domina o futuro, né, com seus condomínios e com sua excelência na gestão. Vou até contar um caso rapidinho, que eu gosto de contar a história. Uma síndica moradora está no nosso grupo, né? A gente tem mais de 60 grupos de WhatsApp. E aí essa moradora está num desses grupos, porque ela é síndica moradora e o condomínio dela quebrando aos poucos. E a gente fez uma matéria, eu e o Paulo, e o Paulo ele é especialista em recuperação condominial. O que significa? Ele recupera o financeiro, procedimentos, não é só recuperar o financeiro, não é só o caixa. Ele recupera todo o condomínio para ter uma saúde financeira, para poder investir, para poder valorizar o patrimônio alheio, né? Isso a gente conversou bastante. E aí essa moradora viu essa reportagem, me ligou e falou: Rafael, preciso daquele moço bonito, barbado, alto, forte. Eu falei: pai, eu não lembrei mesmo, né? Falei: bonito, barbado e forte. Ela falou: deve ser o Paulo. E ela chamou o Paulo para participar. Então é exatamente isso, Paulo. A nossa referência, a sua experiência precisa se tornar um canal, precisa ter mais voz, precisa sair. Eu não falo anonimato numa maneira ruim, mas você precisa falar mais. Alguns síndicos precisam ir à tona para ensinar esses outros síndicos, para melhorar o mercado, né, Paulo? Tem muita gente que, assim como eu, acaba se especializando e não adiantando, mas já falando em futuro, as pessoas, quando a gente fala em se qualificar e se especializar. Então, tem condomínios com diferentes situações, realidades dentro da PRO, nós temos síndicos com diferentes expertises. Então, nós temos síndicos que são especialistas em contabilidade, né? Então, eu acho que é isso, as pessoas se especializarem, entenderem o mercado, né? Entenderem a dificuldade dos moradores. Perfeito. Aqui, né? Então, nesse caso que você citou, ela realmente entrou em contato, a gente conversou e eu vi nisso algo que eu gosto de fazer, né? Tirar, arrumar as coisas. Chega num tempo depois, quando o condomínio já está tudo certo, é quando eu chamo: olha, agora eu preciso de alguém que mantenha. Então eu entrei o condomínio para um outro. Eu lembro dessa reportagem, foi o case de um condomínio que estava aí com 650 mil negativo, tinha dívidas com a empresa terceirizada, você foi contratado por isso, você em menos de um ano conseguiu reverter na inadimplência, conseguiu fazer acordo com a empresa, recuperou o condomínio, e eu sei porque os seus moradores desse condomínio, quando a gente fez essa reportagem, vieram para nossas redes sociais agradecer, falar: cara, o que ele fez aqui foi um milagre. Eu lembro que você até comentou comigo, falou: foi milagre, foi trabalho, né? É técnica, e você soube onde ir. Você soube recuperar a inadimplência, você soube fechar esse acordo com a empresa de terceirização que estava devendo mundos e fundos. Tudo isso por falta de conhecimento técnico, né? Conhecimento mesmo, educativo, conhecimento de experiência que o antigo síndico não teve, né? Então acho que isso aí é o que traz todo o mercado para o nosso lado, né? Depõe a favor da gente. É que isso... Não cabe mais o modelo antigo de gestão de condomínio. Não. Onde a administradora era quem mandava. Exato. E os contratos eram funcionalizados, era tudo na base do fio de bigode, né? Exato. Na confiança: olha, tá aqui, eu tô te dando um desconto X, assina um contrato para mim por 5 anos. Então, multas abusivas, e basicamente é onde a gente acaba entrando para desossar, como digo. Ou revolucionar, né? Acabar revolucionando, e é um caminho que, graças a Deus, eu tenho visto que os condomínios têm ido parar, né? Nos editais de convocação, de recrutamento, né, para síndicos profissionais, têm sido cada vez mais duros, eu digo, nas exigências. Muito. Então a gente vê coisas... Chega a ser insano. Algumas coisas, sim. Algumas coisas, quando eu recebo o edital, eu falo: isso aqui eu não vou entregar. Então,
para você, se isso é essencial para vocês, eu tô fora. Não, eu acho que está cada vez mais impossível você atender esses requisitos. Parece que existe um movimento que não quer o síndico profissional dentro dos condomínios, não sei qual é o motivo, mas se a gente está trazendo experiência para o condomínio, evolução, capacidade, solução, eu não vejo por que barrar, né, essa situação. Se você quer ver um bom profissional atuando, dá liberdade para ele trabalhar. Exato. Não tenta dizer, olha, você tem que estar aqui toda terça e quinta, das 2 da tarde às 6 da tarde. Assiduidade não é efetividade. Já por um síndico não é empregado de condomínio. Exato. Nem zelador, né? Ele não é zelador, ele é síndico. Ponto. Então não tenta travar o profissional. A primeira coisa, em qualquer condomínio que eu entro, né? Porque normalmente eles me chamam porque eles estão com problema. Graves. Então, graves. A primeira coisa, vocês querem mudar? Queremos mudar. Vão me deixar trabalhar? Porque se for para me travar, para segurar, eu ter que ficar o tempo todo, o conselho aprova, o conselho determina, o que não é função do conselho. Então, se for para travar e dificultar, eu não sou a pessoa certa e eu não vou conseguir tirar vocês desse buraco. Muito bom. Não me ingessa, não sufoca o artista, né? É isso. Não é isso? Então, Paulo, agora eu vou fazer a pergunta aí. O Paulo, novamente, reforça, é um dos caras que tem uma habilidade muito diferenciada, assim. A gente não viu tantos cases igual o seu no mercado de recuperação condominial. Parte financeira, de procedimentos, de prejuízos, de dívidas, né, de tudo isso. Então o Paulo tem uma expertise muito, muito evidente em relação a essa recuperação. Quer dizer, recupera o condomínio, não, recupera o patrimônio dos moradores, que eu acho que esse é o seu diferencial, né? É muito compliance em cima disso. Muito. Porque é o que eu disse, eu arrumo e em um determinado momento, quando tá tudo certo, eu saio. Mas se não tiver, não seguir umas regras, não seguir um compliance da gestão, não vai adiantar, logo eu volto. E melhorar também essas exigências desses editais, né? Eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso. Outro dia eu vi um edital lá exigindo que tivesse, fora CNDs, fora a busca, né, objeto e pé dos processos, eles queriam o depoimento da ex-sogra e da ex-esposa. Depoimento bom. Quer dizer, era pra não entrar mesmo, né, cara? É louco. Isso de rede social. Você tem rede social particular? Nossa, que absurdo. Pra onde você viajou da última vez? É assim. Tá desse jeito. Quanto tempo você ficou fora? Quanto tempo você ficou fora? Foi pra fora do país? Bebe, fuma, entendeu? Joga. Curso. Assina aqui um documento. Você aceita essas exigências, essas condições. Qual o seu Tinder, né? Umas coisas absurdas, assim. Não tem nexo. Recentemente eu peguei falei, olha, gente... Já colou na prova? Porque agora eu tô ficando especialista em tirar assunto com condomínio. Isso é verdade. As pessoas me procuram como é que eu tiro meu síndico daqui de dentro. Tem bastante pedido assim, é verdade. Bastante reclamação dos síndicos que saem, né? E aí eu tô ensinando, mas... Difícil, né, cara? Eu tenho medo, porque tá tudo certo comigo, mas a gente vê que o pessoal realmente precisa. Precisa muito. Então, uma orientação, só pode tirar com 2/3, com fórum qualificado e etc. Tá errado. É difícil. Isso aí. O síndico profissional, falando em evolução do mercado, ele deveria ter, não sei se é a palavra certa é dignidade, me corrija se eu estiver errado, mas ele deveria ter essa dignidade de falar, olha, não estamos satisfeitos, então embora. Cara, você tocou num ponto que é um elefante branco na sala do mercado condominial. Uma vez eu fui concorrer com o Silvio Levi, conhece? Silvio Levi da SL Sindicância. E o Silvio Levi é um cara que é ex-diretor, né, de incorporadora, construtora, é um cara muito conhecido no mercado. E eu fui concorrer com ele num condomínio lá na Barra Funda, um condomínio grande, bonito. E aí ele foi o primeiro a apresentar e começou a falar um monte de projeto que ele fez. E eu lá esperando minha vez. E eu tinha a maioria dos votos porque eu tinha um grupo lá que queria muito a minha empresa lá dentro, há uns anos atrás. Eu comecei a ouvir o que o cara fez, ele apresentando, falando, pessoal, fiz a lavanderia, fiz a biblioteca, fiz a sala de cinema, eu fiz o mercadinho, eu fiz isso, eu fiz aquilo, em 2 anos. Eu falei, rapaz, como é que eu vou entregar 10% disso aí em 2 anos? Aí chegou minha vez, cara. Tava eu, o Silvio Levi e um síndico morador que não ia ganhar porque eles não queriam moradores lá. Aí foi minha vez, eu falei, olha gente, eu queria pedir desculpa, né, pra vocês, porque eu tive a dignidade, né, ao contrário, né, no seu caso, desse caso que os síndicos não largam o osso, né, eu tive a dignidade de falar, eu nunca vou alcançar um patamar desse. Tudo que ele fez em 2 anos eu não faria em 4. Eu acho que eu não entregaria metade em 4, Paulo. Eu
Para te ser sincero, Rafael, em várias ocasiões eu já conhecendo o trabalho do síndico dentro do condomínio, porque a concorrência, às vezes, ela precisa existir, né? Assim, ela é saudável. Nenhum síndico vai conseguir alcançar todo mundo, por mais que ele faça. Não. Mas eu já tive algumas situações em que, durante a minha apresentação, eu indicar a permanência do síndico atual. Falar, gente, Justo. vocês estão malucos de tirar esse cara aqui. Foi o que eu quis dizer. Eu só não usei um maluco porque tinha muito policial lá, porque muita coisa não levou nada. Se você está trabalhando bem, olha, não mexe. Às vezes você sabe que a concorrência está ali só porque ela tem que existir mesmo. Ela tá ali, chamam no mercado. É verdade. Eles até para conferir. Às vezes o síndico foi muito bom, mas o morador acha caro. Benchmarking, exato. Exato. Você fala, olha, Tem que ter uma concorrência. É compliance, né? Também é compliance. Mas eu acho que é um serviço muito personalizado para ter concorrência por preço, sabe? Eu acho que é delimitar um preço fixo para que o síndico saia satisfeito no final do dia, melhore o patrimônio do morador, melhore as áreas comuns, valorize o patrimônio. Só que, né, infelizmente, São Paulo vive um momento de menor preço e melhor qualidade, o que não existe, né? Não casa, né? É difícil, né? Eu tenho tentado, os vários outros que eu conheço, a gente vem puxando uma onda grande de tentar tirar essa mentalidade do menor preço. É difícil, né? É melhor, inclusive, na cabeça do morador, né? Olha, vamos aprovar o menor preço porque é o que cabe no bolso. Ou, às vezes, por diferença de 10 reais, 20 reais. E não é isso. Ali, sabe? Um contrato que você reduz 10%, você se paga e triplica a sua despesa ali, você vira a receita. Isso é importante. Eu pedi pro morador, mas o seu preço é alto. Tá, mas peraí, eu me pago. Eu provo para você. Me pago 2, 3 vezes, né? 2, 3 vezes. Desafio para morador, olha, para conselho, né? Olha, a gente acha que o seu preço... Vamos fazer o seguinte, o que você quer? Já testei, já fiz esse teste. Você quer o que eu reduzi do seu condomínio, você me paga só 50%. Eles aceitam? Eu estaria rico. Na época, nossa, eu estaria rico. Aceitaram esse condomínio, fiquei com ele 4 anos. Que beleza, hein? E lógico que eu não fiz isso com eles, né? Mas foi um desafio. O que eu cobrei lá o valor que eles achavam que era legal, mas foi um desafio para mim. Eu queria provar isso. Então eu cobrei deles, eu falei, olha, daqui a 6 meses, o que eu economizar no condomínio de vocês sem diminuir a qualidade, 50% disso vai ser os meus honorários. Nossa, eu tava rico. Bom, não preciso nem dizer que... Nossa, muita grana. Deu 6 meses, os caras desesperados, mas eles tiveram um bom senso de falar, olha, a gente vai pagar o que você tinha pedido no começo. Exato, pelo menos isso, né? Muito bom, Paulão. Agora a pergunta, o que você acha que vai acontecer nesse mercado aí nos próximos anos? Qual que é o futuro da gente? Futuro desse mercado? Bom, na minha visão, pela minha vivência, o futuro do mercado condominial ainda tem muita coisa para acontecer e o que a gente começou falando sobre a qualificação. Então, vão aparecer muitos síndicos bem qualificados. Eu acho que o mercado vai crescer muito, está em expansão constante, né? A gente está numa verticalização. Tal qual o universo. Então, eu acho que o mercado ele vai expandir muito, as pessoas vão se qualificar, não vai mais sobrar espaço para amadorismo, para gente que tá ali brigando para se manter num posto que não tem com frequência para manter. E eu tô aí na torcida para resolver a questão da comunicação, que eu acho que vai ser o grande desafio daqui para frente. Já é hoje, né? Mas as soluções para comunicação daqui para frente vai ser o grande desafio e o grande futuro dos condomínios. E aí a gente vê empresas igual a Eletromídia investindo, evoluindo na comunicação, né? Estava conversando agora há pouco com o pessoal da Eletromídia. Poxa, as notificações que aconteceram, hoje a gente tem IA dentro do portal lá, quando você vai fazer um comunicado, o síndico tinha que pensar, ser um excelente escritor, né? É verdade. Tem as críticas, o morador, você pega uma vírgula fora do lugar, ele liga de volta, peraí. Mas tá mais fácil. É verdade. Mas tem muito para evoluir. Então hoje você vai lá com a inteligência artificial, escreve dentro do próprio portal da Eletromídia,
e colocam É verdade. esse comunicado no ar. Eu acho que a Eletromídia acendeu essa luz pra gente, né? Entendeu? Ela falou, gente, seguinte, se vocês não se comunicarem, vai dar ruim. Deu ruim do mesmo jeito, mas de uma forma muito mais leve do que daria se não tivesse as telas. É que é aí que tá a grande questão. A gente tá engatinhando para evoluir muito ainda na comunicação. Concordo. E aí a gente tem visto as empresas trabalhando mais nisso, síndicos. Eu mesmo vou acabar fazendo comunicação em algum momento, estudando comunicação. Precisa, né? Mais a fundo. Precisa. A gente tem, eu falo, eu ia 14 anos, tem síndicos muito mais antigos que eu, e que as pessoas, eles estão investindo em comunicação, em entender mais a comunicação, os gatilhos para você prender a atenção das pessoas, do morador, para você comunicar mais e melhor. As pessoas, os moradores querem consumir mais comunicação. E eu acho também louvável que empresas como a Eletromídia e outras também estão investindo, não nas suas próprias telas, vender espaço publicitário. Se você perceber, elas estão investindo para que a gente utilize bem as telas que a gente tem, que a gente melhore o ambiente, para que possa recepcionar melhor uma tela, que possa valorizar o seu imóvel, mas ainda tudo é um processo, né, cara, e não é um processo rápido, infelizmente ou felizmente, né, porque eu acho que tudo que é muito rápido tem a chance de dar errado. Tem a chance de dar errado, se deixa furos no aprendizado. E a gente está evoluindo, né, cara, o mercado está evoluindo. Eu lembro quando eu comecei, tinha poucos síndicos profissionais, era mais fácil, né, pegar condomínio, bem mais fácil, você não tinha tanta concorrência, mas também você não tinha adeptos ao síndico profissional, então os moradores estavam ali olhando, síndico profissional, né, o síndico já era mal visto, né, igual o juízo político, né, agora o profissional, quer dizer, o que ele vai fazer que o síndico morador não fez ruim, né? Ele vai fazer melhor. Síndico morador, ele já era ali, a vez, né? Quando falou de síndico profissional, peraí. Eu tive muito não. Politicaram a sindicagem. É isso. Né? Virou político agora. Mas e sempre né? O nosso cargo, ele é eletivo, né? Ele é eletivo, né? Muito. Esse sempre foi o problema. Provar o contrário. Toda hora. Hoje o grande problema é você provar o contrário, tirar o estigma dos moradores da cabeça, aquele estigma de que... Mas é o que eu falo, Paulão. Exatamente isso aí. Você tocou num ponto essencial. Por exemplo, por que os moradores acham que o síndico está fazendo isso, aquilo, ou está deixando de fazer? Falta de comunicação. Então, não adianta você fazer sem mostrar. Sim. Mas Rafael, eu sou um ótimo gestor e péssimo comunicador, então se torna um bom comunicador. Justamente. Senão, a sua gestão está sob risco, a sua reeleição está sob risco. Se você fez e ninguém viu... É que você não fez. Provavelmente você não fez. Porque tem muita coisa lá dentro do condomínio que... O morador não vê, entendeu? E não valoriza o que não vê. E não é nem culpa do morador. Para ele nada tá acontecendo. E aí é o marketing, a pessoa mostrar, ela fazer o marketing dela, né? Concordo. Olha, fizemos a intermediação de todas as torres, bonitinho. Tá entregue. Tira foto, não vai nem saber o que é. Mas ele tá vendo o movimento. Mas ele viu o que aconteceu. Muito bom, cara. Ele segue isso. Muito bom. Então, eu acho que é uma das formas mais inteligentes de se manter no cargo dentro de condomínios, né? É isso mesmo. Costuma dizer que o nosso emprego dura 2 anos, ou 1 ano, dependendo do condomínio, mas em via de regras dura 2 anos. Então você não tem tempo para sentar e deixar o barco correr solto. É verdade. Em qualquer ambiente que a gente esteja gravando material, conteúdo, até discutindo sobre isso, você vê que a divergência é a comunicação, e é engraçado que qualquer assunto condominial, a divergência é a comunicação, e quando a gente está na eletromídia, é engraçado porque é onde tudo vai converter para um bom resultado, a comunicação. Comunicação. Hoje, todas as rodas de síndicos, não precisa nem ser profissionais. Não. O tema é comunicação. E é o gargalo de toda a instituição, né? Não é só nosso mercado, não está restrito ao nosso, né? Mas eu acho que a comunicação realmente é um ponto que a gente tem que dar muita atenção e mudar o jeito antigo que a gente estava se comunicando. Justamente. Né? E no final das contas, nós síndicos, a gente não deixa de ser um líder comunitário em algum momento. Total. Então ali tem condomínios com 600, 800 apartamentos, né? Então imagina a quantidade de gente ali dentro para você direcionar uma comunicação. Então, para nós profissionais temos alguns ou vários condomínios, verdade. Você tem que fazer isso de forma massiva e personalizada. Então você tem um condomínio que
Você tem que comunicar uma coisa, não dá para ser genérico. E não dá pra bater de porta em porta, né? É o que? O testemunho de condominial? Não dá, né? Olha. Você me avisou, por que você não me ligou? Só faltava. Se eu ligar para 400, 300 apartamentos. A minha vontade era essa, é bater de porta em porta, falar, vem cá, vamos conversar sobre o condomínio. O cara vai ficar fechando a porta e eu tentando abrir, então é difícil. Quando a gente quer dar comunicação, eles não querem, então... Mas o aprendizado, eu acho que esse aprendizado com a comunicação é uma guia de mão dupla, porque não é só o síndico, o morador também tem que aprender a receber a comunicação. Total, cara. Então, você faz um comunicado, a pessoa ela lê lá as 2 primeiras linhas com data e horário, mas não, por uma assembleia, por exemplo, não vê não vê a pauta, não sabe qual documentação tem que estar em dia, se precisa de procuração, chega na porta da assembleia, é barrado por algum motivo e sempre alega, eu não sabia. E é difícil a gente agradar os caras, porque hoje eles veem TikTok e Kuai. Eu não posso ficar pondo meus vídeos do condomínio, do projeto, quanto que eu paguei a tal da LGPD dentro de uma plataforma pública. Então tá aí lançado o desafio para a Eletromídia, né, a sugestão, para que crie um mini TikTok, né, não um TikTok, mas dentro da Eletromídia, algum lugar que eu possa ir lá na Barra Infinita. Uma grade, tipo... Pelo amor, porque aí acho que eles iam assistir, Eu acho que hoje, inclusive, comunicação por vídeo tá, né? Até ela tá abalada, se você quer saber. Se você levar ela por um longo período, falando. Até ela. 1 hora. Imagina. Quem quer ficar no podcast de 1 hora? Eu não quero. Não, daqui a pouco dá câimbra. Você é louco, eu também, já tô cheio de dor. Aqui num canto, não tô tentando não me mexer. Eu também. Pra não mostrar a barriga. E aí quando a gente levanta, vem o gemido, né? Depois de certo tempo. A perna tá dormente. Não, eu finjo que eu tô durão, mas não vou vontade de chorar. Paulão, cara, ó, pessoal, Paulo da Proa, um grande síndico, um grande amigo nosso, admiro pra caramba, sou amigo pessoal, defensor, e é um dos melhores síndicos de São Paulo, viu? De verdade, cara, de verdade. Tenho um orgulho, velho. Obrigado, viu? É isso aí, é investido. Já tô cheio de dor, gente. Obrigado pela audiência aí, voltem sempre, tá? Valeu, Eletromídia, Casa da Eletromídia aqui, gente. Obrigado, viu?